Bom, casado, casado, é interessante. Se vocês quiserem ouvir, eu vou contar como é que foi o casamento. A dona Fica era meia costureira, aí arrumou um dinheirinho, comprou uns tecidos, eu lembro bem, era um tecido amarelo, até bonito. Ela mesmo fez o vestido do casamento. No dia do casamento, eu de bicicleta, passei lá, peguei Dona Fica, pus no canto da bicicleta e fui pro fórum. É, foi, ela foi no canto da bicicleta, lá pro fórum, pro cartório. Lá no cartório já estava o Abrão Isaac e a Dona Maria, e o Tuficura e a avó Chiquinha, que eram nossos padrinhos, né? Nossos padrinhos. E a coisa se realizou assim. Até aí o Abrão tinha oferecido um jantar na casa dele. Na verdade, a Fica estava morando lá na casa dele quando veio de Araguari. E assim foi o nosso casamento. A partir daí, a Dona Fica passou, na verdade, a me acompanhar em quase toda a minha atividade, né? Porque eu comecei a ser... em primeiro lugar, fui mandado logo em seguida para a atividade política partidária lá na colônia agrícola, e ela foi junto comigo. Lá ela ficou mais ou menos 1 ano e meio. Nós ficamos 1 ano e meio na colônia agrícola, ou mais, em séries, né? Porque Getúlio Vargas, em 1942, tomou a iniciativa de criar, como experiência, algumas colônias agrícolas no sentido da marcha para o oeste. Eu tinha esse objetivo de fazer o país marchar para o oeste. E uma dessas iniciativas foi as colônias. Uma foi em Goiás, outra, acho que mais 2 em Mato Grosso, e outra não sei onde, por aí. O fato que a colônia agrícola foi o quê? Foi por iniciativa do governo, o próprio governo pegou terras boas, do Vale de São Patrício, e dividiu as terras em lotes, 5, 6 alqueires, para aproximadamente 2.000 famílias. Naquela época era uma coisa extraordinária. Na colônia tinha um hospital, foi construído um hospital. O hospital talvez fosse um dos mais importantes de Goiás na época. Mas a situação dos colonos era uma situação difícil, né? Você não achava... Eu e a Dona Fica, por exemplo, nós andamos, nós visitamos na colônia, eu penso que mais de 600 famílias, 600 lotes, né? Não existia uma única casa de alvenaria, só existiam as escolas já abandonadas naquela época, e o resto era tudo de pau a pique, coberto por palmeiras, folhas de palmeiras. Rialma era conhecido anteriormente como Barranca, né? Rialma era a última cidade indo daqui para lá, quer dizer, assim, falo mais ou menos de uma certa importância, e aí criou-se a colônia agrícola do lado de lá do Rio das Almas. Aí, qual era a função nossa? Na verdade, na colônia agrícola, os lavradores já tinham terra. A função da reforma agrária era conseguir terra, fazer com que os trabalhadores rurais se levantassem em armas, né, contra os fazendeiros tomando as terras. Isso seria a revolução idealizada, né? E era em função disso que os elementos que iam para o campo, igual eu e Dona Fica, pretendia fazer. Em Barranca tinha, sim, um número grande de células do partido, porque era mais fácil também, porque não tinha a repressão dos fazendeiros. E dali de Barranca, a gente entrava em outros municípios. Itapaci, Jaraguá, Uruaçu, os municípios vizinhos todos por ali,
nós, os elementos do Partido Comunista lá na Barranca, lá na colônia, exerciam uma atividade sempre nesse sentido, né? Os resultados eram muito pequenos. Mas o fato é o seguinte, lá em colônia agrícola, o que mais tinha era maleita e miséria. Quer dizer, a maioria dos adultos eram analfabetos, né? E uma boa parte das crianças já estava crescendo sem escola. E a pobreza era muito grande. A alimentação do lavrador naquela época que nós andávamos lá era basicamente o arroz, basicamente arroz e algum feijão, quando muito. E eu lembro que a Dona Fica, a gente chegava numa casa daquelas lá, eles eram fraternais, hospitaleiro, o homem da roça sempre foi, mas não tinha muita coisa a oferecer. A Dona Fica geralmente, quando muito, ia lá pelas aquelas roçadas, pegava aqueles tomatinhos, né? Aqueles tomatinhos que dá na roça, plantado por passarinho, enchia 1 litro, quando muito tinha um salzinho ali, e é o que ajudava a comer o arroz. E a gente dormia, não fica passou um pedaço feio. A gente dormia, não era no chão, dormia no chão, nas palhadas de arroz. E onde tinha feito a colheita de arroz, recolhia aquelas palhas e fazia o colchão de palha, dormia em cima daquilo. E o que tinha de barbeiro, e que tinha de gente com doença com maleita, era difícil encontrar numa família alguém que não tivesse com maleita, ou que já não tivesse sofrido maleita. E nós distribuíamos o Aralém, né? É o que nós tínhamos para distribuir, nós distribuíamos para as famílias. Porque os médicos aqui em Goiânia conseguiam o Aralém e nós nos fornecia, e é o que nós passávamos para os roceiros lá contra a maleita, era o Aralém. Então, a partir, como eu já disse, aí, por exemplo, a gente saía lá de colônia agrícola, ia para Itapaci, eu e Dona Fica, por dentro da mata, andava às vezes 4, 5 horas, por trilheiros, né? E essa era a atividade, não era só minha, de outras pessoas também, do mesmo nível meu, isso não era atividade exclusiva minha, isso era uma atividade do partido, exercida por essas pessoas que estavam nesse nível de atividade no partido. Bom, dessas andanças pelas roças, né, que foram muitas, e evidentemente muito difícil a vida levada dessa maneira, principalmente, e aí foi assim, nós voltamos para Goiânia, o partido nos chamou de novo para Goiânia. Aí de Goiânia o partido determinou que eu fosse para Araguari, para tentar organizar o movimento ferroviário, a central, a central da Estrada de Ferro Goiás era em Araguari, não era em Goiânia. Isso já em 1953, no início de 53. Eu fui para Araguari, lá fiquei alguns meses. Lá organizei um jornal que se chamava A Fagulha. É interessante falar. Esse jornal, eu soltei umas 3 ou 4 edições. Era dirigido aos trabalhadores da Estrada de Ferro, mas ele era confeccionado no reco-reco. Reco-reco é um tipo de coisa interessante. É como se fosse isso aqui, né? Mesma coisa, isso aqui, uma tábua, aqui uma sobreposta, aqui no lugar disso é um tecido, né? Um tecido. Você bate o que você tem que bater, que imprimir na máquina datilográfica sem a fita, né? Passa num papel stencil, coloca aqui você vai colocar o papel, né?
você desce essa tampa aqui está aberto, né? Aqui é pano. Você desce ela aqui, passa o rolinho com tinta em cima desse pano, imprime aqui o que está escrito o que está escrito no extenso, passa para o papel. Eu fiz um jornalzinho de 4 páginas, bem feitinho e tal. Bom, depois dessa... Nós ficamos em Araguari alguns meses. Eu tinha que viajava pela estrada de ferro, até Pires do Rio e por aí. E foi aí que Dona Fica engravidou. E foi aí também que houve alguns acontecimentos aqui lá em Goiânia, como por exemplo a agressão lá da polícia no jornal, o tiroteio no jornal Estado de Goiás. E nós voltamos, convocado o partido, voltamos para Goiânia. E coincidiu com isso aí, a nossa volta, com a volta de um elemento do partido, Alberto Xavier de Almeida, que tinha ido participar de uma reunião no Comitê Central do Rio de Janeiro e trouxe a convocação para mim ir, na verdade, para mim ir para o Rio de Janeiro. Essa reunião do Comitê Estadual se realizou lá no jornal, para que o Alberto Xavier prestasse relatório a respeito da viagem dele e as novas informações a respeito da linha política do partido, etc, etc. Após a reunião, ele me chamou em particular e falou: Moraes, eu trouxe aqui, estou com uma convocação para você ir para o Rio de Janeiro, né? É uma tarefa que eu não tenho maiores informações, mas você pode ir preparado, sabendo que você vai ficar fora de Goiás pelo menos aproximadamente 2 anos, e tudo indica que você vai ter que sair do país, porque você vai ter que levar passaporte. Aquilo, na verdade, uma convocação do Comitê Central nessas condições, naquele ambiente, naquela época, era uma coisa importante. Um comunista, né? Está sendo convocado para uma tarefa do Comitê Central. Isso era uma honra, na verdade era uma honra. Ocorre, né? E todo mundo, qualquer um comunista militante da época que estivesse realmente impregnado disso, ficaria feliz. Aí tudo bem, né? Eu fiquei feliz, ele também me cumprimentou e tal. E falou: isso aí nós temos que fazer dentro do maior sigilo possível, né, até você viajar. Bom, foi a partir daí que me veio na cabeça, eu estava achando muito bom, aí eu me lembrei que a Dona Fica estava grávida, né? Aí foi um dilema, na verdade foi um dilema para mim decidir entre aceitar ou cumprir a determinação do Comitê Central, deixar a Dona Fica grávida, ou ficar com a Dona Fica e encarar todas as consequências dessa atitude, né? Você pensa assim: não, vai ser morto. Não, não é nada disso não. Mas não é fácil para um militante comunista ativo, naquele nível de atividade que eu já tinha, você recusar uma tarefa daquela. Resultado, decidi pela ida. Dona Fica não sabia disso, né? Ela só soube que eu ia viajar uns 2 ou 3 dias antes. E nem sabia também que ela pensava que eu ia sair. Eu não ia dizer para ela que eu ia sair, que eu ia ficar 2 anos fora, numa circunstância daquela. E ela ficou. Nós tínhamos combinado, como ia ser um pouco demorado, que ela poderia, se quisesse, ir para Araguari. E ela ficou na casa já, ela estava, nesse momento, ela realmente estava lá na casa de um comunista, Isaac Tomé Neto,
que era um dentista. Nós estávamos morando lá. Quando nós fomos convocar de Araguari para cá, nós fomos dormir lá na casa do Isaac Tumeta, que era um dentista. E quando eu viajei, Dona Fica ficou na casa deles, esperando que o partido conseguisse dinheiro, passagem para ela ir para Araguari. E assim eu viajei para o Rio de Janeiro. Bom, tomada a decisão de ir, evidentemente que, embora sofrendo, deixar Dona Fica grávida, nós custamos a ter o primeiro filho, né? Foi a custa de remédio que apareceu a Lígia. A gente não sabia se era homem ou mulher, mas não foi fácil, mas eu fui. E no Rio de Janeiro é que eu fiquei sabendo que ia para a União Soviética ficar lá aproximadamente 1 ano e meio ou mais. É interessante, o Abel Xavier fez um croquis, um croquis para mim chegar até onde devia. Eu fui de avião e fui lá para Cascadura, o bairro onde eu tinha que ir. Ele me fez um croquis, rua, mas tudo muito bem feito. Acontece que eu cheguei já escurecendo no Rio de Janeiro. Mas eu não tive maior dificuldade para chegar até a casa. Essa casa para onde eu fui é o que nós chamávamos de aparelho semi-ilegal. Quer dizer, não é a casa aberta, entra comunista, sai, não. É mais ou menos reservada, mas não é completamente ilegal. Aí chega lá, eu tinha uma senha, né? Pessoa que me recebeu, passei a senha. Lá no fundo da casa tinha uns 2 cômodos, onde eu fiquei. Daí os elementos do partido entrou em contato comigo e marcou para me levar para uma reunião com Jorge Arruda. Jorge Arruda, na época, era o homem mais forte do Partido Comunista, depois de Prestes. Talvez, na verdade, eu tinha mais força no partido do que Prestes, pela razão de que Prestes estava numa ilegalidade absoluta. Prestes, apenas o motorista sabia onde ele morava. Então, dois dias mais ou menos depois, vou contar aqui um detalhezinho da vida do comunista clandestino. 2 dias depois, esse elemento que chama-se elemento de ligação me procurou e marcou comigo um encontro, né? Para eu já dali ir para conversar com o Prestes. Já nesse período, já me levaram lá nos árabes, nos turcos lá, comprou uns 2 ternos, um sapato, gravata, essas coisas assim. Bom, no dia marcado, o contato apareceu, me deu o lugar exato, horário que eu deveria aparecer. A coisa funciona assim. Olha, você vai estar em tal lugar, vamos dizer assim, em frente ao cinema tal. Você não pode chegar nem ficar lá nem 5 minutos antes, não, apenas 5 minutos antes do horário. Se eu não aparecer ou alguém, 5 minutos depois, você volta para o aparelho e com cuidado para não levar rabo. Rabo é polícia, né? Bom, o resultado. No dia aprazado, o companheiro apareceu e falou, aproximou-se de mim, assim, com poucas palavras, me acompanha. E andamos alguns 20 ou 30 metros, ele
falou assim, abaixa a cabeça e entra no carro aí. Já praticamente me conduzindo, né? E isso para a gente não ver o carro, né? Não observar o carro. Entrei dentro do carro, já estava o motorista e mais uma outra pessoa. E ele entrou, fecha os olhos. E falou assim, ó, vocês estão ficando de olho fechado, e eu estou com a lanterna aqui. E de vez em quando eu vou meter lanterna para ver se você está de olho fechado mesmo. Quer dizer, eu tenho meio... Tudo bem. Aí o automóvel andou mais um pouco, pegou uma terceira pessoa, da mesma maneira, rodou uma hora e meia, duas, sei lá, se apenas para despistar, entrou numa casa com garagem. Dentro da garagem, ele foi descendo cada um do carro, de olho fechado, até levar dentro da sala da casa. Lá mandava abrir o olho, assim fez comigo e os demais. E lá ficamos aguardando o Arruda. Quer dizer, para qualquer comunista mais interiorano, e ter um papo com o Jones Arruda era uma coisa importante, porque o Arruda era a pessoa mais importante do partido. Então a expectativa que você tinha era de que ia falar com uma pessoa, né, extraordinária do partido. Era a visão que os comunistas tinham da coisa. Isso parece um absurdo contado assim, mas é a verdade. A militância leva a pessoa a essas coisas todas, né? E quando chegou, eu fui, me chamou, eu entrei, era uma sala mais ou menos de 3 por 3, tinha uma mesa mais ou menos do tamanho dessa, mais alta, né? Normal, da casa normal, ele sentado na cadeira do lado de lá, do lado de cá não tinha cadeira. E aí ele mal levantou, pegou na minha mão, eu pensei que ele ia conversar, né? Como é que está lá em Goiás, essas coisas, né? Não, parecendo um delegado de polícia. Aí, olha, ele abriu logo o jogo. Você foi convocado para cá, você foi escolhido pelo camarada Prestes, essas coisas tudo formal assim, ó. Escolhido pelo camarada Prestes para uma importante tarefa. Você vai para a União Soviética fazer um curso de capacitação política e qualquer comunista estaria vangloriando-se de ter recebido uma tarefa desse tipo e tal, essas conversas assim. E logo ele olhou e falou, você é casado? Assim, sim, como estranho, você é casado? Eu falei, sou casado. Também não falou mais nada a respeito, não. Eu falei, sou casado. E ele falou... aí ele deu as dicas, né? Falou, olha, o negócio é o seguinte, vocês vão para a União Soviética, lá vocês vão dormir e comer por conta do proletariado internacional, do comunismo. Vocês não têm direito a reclamar de nada. Vai ter uma comissão diretora do grupo lá na União Soviética, 3 pessoas. Essas 3 pessoas vão decidir, tudo que elas decidir está decidido sem discussão. Você não tem direito a reclamar nada. E mulher, né? Falou logo assim. E mulher, negócio de sexo não existe. Nem com as companheiras soviéticas, nem com as companheiras que estão indo no grupo. Essas são as decisões, e o companheiro não é obrigado a aceitar. Se estiver disposto a ir, tudo bem. Não, tudo bem, se eu já vim para cá para uma tarefa que eu nem sabia o que era, até estou feliz por saber o que é isso.
Aí ele falou assim, seus documentos já estão tudo pronto, né? Quer dizer, o documento já tinha levado, né? Aí ele falou assim, você vai voltar a ter contato com a mesma pessoa que te trouxe e esse vai te passar os detalhes de como é que vai ser a viagem. E assim foi. Não fez a menor pergunta, assim, de um autoritarismo impressionante. Eu tive a impressão que estava diante de um delegado de polícia. Bom, esse é o de menos na história, né? Resultado, viajamos de navio, era um navio italiano, Augustus, o nome dele. Era, na época, um transatlântico moderno. Nós estamos do Rio de Janeiro, fomos até Dakar, de lá Barcelona. De Barcelona nós fomos a um porto importante da Itália, não estou lembrando agora. E da Itália nós fomos por estrada de ferro, passando por aqueles países ali até a Checoslováquia. Checoslováquia nós ficamos lá por conta da burocracia comunista, né? Acho que 60 dias. E, posteriormente, nós fomos de avião para Moscou. De Moscou, nós fomos para um sítio, a uns 60 quilômetros de Moscou, que devia ser uma casa de fazenda daqueles latifundiários russos de antigamente. É uma casa imensa, um casarão imenso de um andar. Tinha muita sala, muitos quartos. Nós éramos 46 pessoas. E foi aí que nós ficamos 1 ano e meio. Nós apelidamos esse lugar de monastério. E daí nós saímos algumas vezes, sempre acompanhados, sempre em grupo. Fomos em Moscou, fomos no Teatro Bolshoi, fomos num campo de futebol, fomos em vários circos, fomos em vários parques, em diversos circos, enquanto o tempo passava lá na escola. Eu não vou entrar em detalhe, penso desnecessário entrar em detalhe em relação a essa estadia. Quer dizer, eu não vou falar porque, a respeito dessa viagem, uma das pessoas que participou dessa viagem escreveu um livro a respeito da mesma, né? Um livro interessante, verdadeiro. O livro chama-se Retrato e o autor E como eu já disse, nós voltamos e, portanto, nós saímos do Brasil em setembro de 53 e voltamos em fevereiro de 55, quando retornamos ao Brasil. No Brasil, chegando no Brasil, eu não fui devolvido, como vamos dizer assim, ao Partido Comunista em Goiás. O elemento do Comitê Central resolveu que eu deveria participar de uma comissão nacional de campo, da qual o chefe era Carlos Marighella. Já nesta comissão de campo estava mais 2 outros goianos, Declier Crispim Sobrinho, que também tinha se levado de Goiás para São Paulo, né? E Geraldo Tibúrcio, que era um líder camponês aqui em Goiás, presidente de uma central de trabalhadores rurais. Também estava em São Paulo. Portanto, eu não voltei para Goiás imediatamente. Eu fiquei nessa comissão de campo poucos meses, felizmente, porque afinal de contas ela não servia para nada, nem sei por que existia. O Tibúrcio estava viajando para a China
e a comissão não dispunha de material nenhum, não dispunha de dinheiro e, portanto, era um tipo de organização absolutamente desnecessário, burocrático. O Carlos Marighella apareceu para reunir conosco umas 4 vezes ou 5, né? E também para conversar, discutir coisas sem fundamento, sem base nenhuma. Quer dizer, no frigir dos ovos, em São Paulo, vou dar um detalhe interessante. Como cada um de nós fomos levando para São Paulo, e Declia Crispim já morava em São Paulo, e era diretor de um jornal rural, de caráter nacional, do partido. Quando o Tiburcio foi para lá, eles encostaram o Tiburcio na casa do Declia Crispim. Quando eu cheguei com a dona Fica, né, já com a Lígia, também não tinha um lugar determinado para mim ir. Quer dizer, fui lá para a casa do Geraldo, do Declia Crispim. E então ficou o quê? Em São Paulo, morando três pessoas de uma comissão nacional de campo considerada não, ilegal, né? Ilegal, tida pelo partido como uma organização ilegal. Dela era constituída mais 2 pessoas de São Paulo. E evidentemente que numa circunstância dessa, num estado onde o partido era altamente clandestino, 3 comunistas morando no mesmo lugar, é um absurdo, né? E não sei como, Carlos Marighella tomou conhecimento disso, e na última reunião que nós tivemos, ele abordou, gastou um tempo imenso, falando sobre segurança do partido, vigilância e tal, e tudo referente ao fato de nós estar morando junto. Ao final das contas, ele concluiu: vocês, com esse liberalismo, vocês com esse compadrismo goiano, vai levar nós todos para a cadeia. No fingir da conversa, bom, e agora, como é que fica? Medida nenhuma, né? Porque precisava o quê? De dinheiro e de instrumentos para alugar uma casa, uma para mim e outra para o Geraldo Tiburcio. Bom, ao invés de chegar alguma informação a respeito do que havia sido tomado, porque o Carlos Marighella falou que, depois dessa discussão toda, nós levantamos tudo bem, tudo bem, está errado, mas acontece que, como é que nós vamos viver? Não tem dinheiro, não tem nada. Aí falamos: nós estamos juntos porque nós estamos vivendo à custa do Declia Crispim e da Colombina, que é a mulher dele que trabalha no jornal lá. Aí falou: não, eu vou tomar as providências. Bom, a providência que chegou a mim foi eles me mandando para Campinas de São Paulo para ter minha atividade no Comitê Regional de Campinas do partido. Aí vai eu com a dona Fica para Campinas de São Paulo. Resultado, lá em Campinas de São Paulo, a dona Fica resolveu vir embora logo imediatamente. Por quê? Quer dizer, nós tínhamos lá o partido tinha uma casa, um aparelho, né? Tinha uma casa aqui, mobiliada, onde eu mais a dona Fica fomos morar, que foi lá perto onde morava a família do Kio. Mas a dona Fica, e lá eu levava a vida assim, eu viajava para o interior de São Paulo, na região que fazia parte do Comitê Regional de Campinas. Eu viajava, ficava 1 semana, 10 dias fora. Dona Fica sempre foi meio assim. Ela aguentava isso aqui em Goiás, porque ela conhecia todo mundo, podia ir na casa de todo comunista,
Mas lá em São Paulo, isso não era possível. Quer dizer, a Dona Fica ficou isolada, né? Ela não tinha endereço, nada onde ela pudesse ir, mesmo que acontecesse qualquer coisa. Quer dizer, a situação, né? Quer dizer, claro que o partido, o partido, elemento do partido, ia lá de vez em quando, saber como é que está. Aí não houve outra decisão, senão a Dona Fica ir embora. Embora novamente com a Lígia, e acho que já estava grávida do Beloia. Pois então, o estilo de vida, a convivência partidária dos comunistas, do Partido Comunista nos grandes centros, como por exemplo na região de Campinas de São Paulo, era muito diferente de Goiânia, convivência aberta. E Dona Fica não conseguiu e teve que voltar para Araguari. Eu mesmo sentia muita dificuldade na militância em São Paulo, em Campinas. O partido era um partido muito reduzido. Campinas mesmo, que era o maior centro, tinha algumas células, alguns poucos elementos, e o mesmo acontecia, pior ainda, nas outras regiões. Campinas dava, a região do partido era Jundiaí, Itapeva, Itapava, várias cidades em torno de Campinas de São Paulo, em torno de Campinas. A circunstância da militância era muito complicada, todo mundo vivia mais ou menos escondido. Os dirigentes, a maioria dos dirigentes de Campinas de São Paulo era como eu, tinha sido mandado de fora para lá, o que criava uma situação bem constrangedora, porque, por exemplo, dos 11 dirigentes do Comitê Regional de Campinas, todos os 11 eram estrangeiros, como nós mesmos dizíamos. Quer dizer, era de gente de outros estados. E a maneira como o partido era conduzido era naquela circunstância de ilegalidade. Tinha muitos dirigentes, poucos elementos na base do partido, pouca relação do partido com a sociedade, com os trabalhadores, por exemplo, na região de Campinas, o partido só tinha uma certa influência em um sindicato. Em Jundiaí, que era uma cidade industrial de tecidos, o partido não tinha nenhum elemento do sindicato, e assim por diante. A gente viajava, vamos dizer, para Atibaia, por exemplo, já fui muitas vezes lá. Chegava lá, ficava 1, 2 ou 3 dias para reunir 3, 4 pessoas, né? E assim era a circunstância, a vivência. O partido vivia como uma coisa ali fora da sociedade, né? Uma vida vamos dizer assim, quando se encontrava, estava todo em Campinas, que era o centro da atividade, não passava mais de fazer reuniões, eternas reuniões, discussões, e realizadas quase nenhuma. Veja o seguinte, os militantes, vamos dizer assim, que estavam à disposição do partido, como no meu caso, que eram todos os estrangeiros, eles eram ilegais. Muito diferente do que acontecia, por exemplo, em Goiás, onde nós, os militantes que viviam por conta, vamos dizer assim, da militância do partido, era quem realizava a maioria das tarefas do partido,
ia para o campo, fazia comícios, fazia passeatas, era muito diferente. Quer dizer, na verdade, os dirigentes eram ilegais, não tinha muita relação com o exterior, e era essa vidinha. E eu mais de uma vez solicitei a minha volta para Goiás. Existem, entretanto, quem comandava, o secretário-geral do partido em Campinas, o nome de guerra dele era Jacinto. Ele era um membro do Comitê Central. Não era uma boa pessoa e tudo, mas, em geral, os dirigentes do Comitê Central tinham uma certa, vamos dizer assim, tendência ao autoritarismo, a não levar os problemas pessoais à discussão. E, embora eu me desse muito bem com ele pessoalmente, esse problema nunca conseguiu ser resolvido. A minha vinda para a saída de Campinas de São Paulo deu-se, na verdade, em razão da crise surgida em 1956, quando Khrushchev, lá no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, fez aquele famoso relatório denunciando os crimes de Stalin, o que causou uma crise geral no movimento comunista mundial, e inclusive aqui no Brasil. E no caso, lá em Campinas de São Paulo, se tentou abrir uma discussão no partido aqui no Brasil. Os membros do Comitê Central não queriam abrir a discussão. Em primeiro momento, eles não aceitavam que o relatório de Khrushchev era verdadeiro, mas uma obra da CIA. Só isso levou alguns meses de discussão. E, como Jacinto, a gente notava assim, uma certa instabilidade no Comitê Central diante dessa crise, diante do próprio Jacinto. E ele pouco parava em Campinas, era novamente convocado para se reunir no Comitê Central. Se notava nele um nervosismo imenso. E como dentro desse ambiente foi convocado, com a presença de Jacinto, uma reunião do Comitê Regional de Campinas para discutir uma série de problemas. Inclusive, nós tínhamos levantado essa questão, porque o partido, a direção do partido, se negava a abrir uma discussão a respeito do relatório de Khrushchev. Então, eu estou falando isso para dizer o motivo que me facilitou minha vinda, saída de Campinas. Entretanto, quando se realizou, com a reunião do Comitê de Campinas marcado, né, convocado, local já decidido, o que iria discutir, o Jacinto novamente foi convocado para ir para reuniões do Comitê Central. O que acabou conduzindo ao fato de que eu, depois do Jacinto, eu era um secretário de organização, portanto, a secretaria mais importante, a responsabilidade da reunião recaiu em mim. E a reunião não foi, nós decidimos não adiar a reunião, dada a viagem do Jacinto. E nessa reunião, nós mesmos, elementos estrangeiros, né, já achavam a necessidade de mudanças no partido, e nessa reunião tomamos uma série de decisões que contrariavam os interesses daquele momento do Comitê Central. Isso criou uma certa discussão, um problema entre o partido, né, entre a direção do Comitê Regional e o Comitê Central.
Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas vou dizer o seguinte, que tenho absoluta certeza de que a minha dispensa de Campinas foi resultado desse debate que contrariava, em grande parte, os interesses do Comitê Central naquele momento. Porque a resolução dessa reunião é de que deveria ser aberta a discussão no partido, assim como outros comitês regionais, como de São Paulo, já tinha solicitado e exigido isso. Isso não era de interesse no momento do Comitê Central. Bom, dessa coisa, dessa reunião e dessas decisões, resultou que na segunda ida do Jacinto ao Comitê Central, quando ele voltou, para alívio meu, ele me disse, eu me lembro do meu nome de guerra, você vai, o Comitê Central resolveu mandar você para Goiás. Eu fiquei feliz, com certeza, né? Apesar de eu saber que aquilo era resultado já de uma divergência dentro do partido. E já veio com a decisão, quer dizer, de como seria isso. O estranho, o mais estranho de tudo, é que, ao invés de mandar a confusão no Comitê Central, era tão grande que, ao invés de eles me mandar diretamente de Campinas para Goiás, me mandaram para o Rio de Janeiro, para Niterói, na casa de um companheiro lá, onde eu fiquei esperando as decisões do Comitê Central para decidir, sei lá o quê. Quer dizer, em vez de vir para São Paulo, para Goiás, eu fui mandado para Niterói. Depois de quase um mês nessa casa, esperando decisão, etc., chegou um emissário do Comitê Central, já com disponibilidade financeira, para mim ir para Uberlândia. Quer dizer, a decisão quer dizer, você vê como havia naquele momento uma confusão total na direção do partido. E aí eu fui para Uberlândia, de qualquer maneira, para mim, eu estava vindo para Uberlândia, minha intenção é de Uberlândia chegar lá e vir embora para Goiás, né? E, de fato, cheguei em Goiânia, em Uberlândia não existia nenhuma informação, né? Não existia nenhuma informação de que o Comitê Central tinha mandado para lá. Eu consegui lá, através das pessoas que eu conhecia, né? Das pessoas que eu conhecia, algum dinheiro e vim para Goiânia, porque já nessa época o Juca Ferreira tinha voltado para Goiânia e a FICA estava em Goiânia. Assim eu voltei para Goiás. Quando eu cheguei aqui em Goiás, foi nos fins de... Cheguei em Goiás já nos fins de 60, os últimos meses de 66. Últimos meses, eu penso, ou nos primeiros, mas provavelmente mais nos últimos meses, novembro, outubro, dezembro de 66. Quer dizer, nesse fato todo, já tinha nascido o Belóia, que nasceu em Araguari, né? Então a FICA estava em Goiânia com a Lígia e o Belóia, na casa do Juca Ferreira. Então, veja, um desencontro absoluto total. Não existia nada de certo, quer dizer, nem em relação à minha vinda para Goiás, foi tudo as coisas decididas por pessoas que não sabiam de nada. Mas, de fato, acabei em Goiás de novo.
que foi uma grande felicidade. Bom, chegando aqui, eu, evidentemente, ia exercer as atividades do partido, não é? Quer dizer, porque essa, na verdade, foi a determinação também do Comitê Central. Eu voltaria para Goiás. Claro, eu também não tinha decidido sair do Partido Comunista, absolutamente, naquele momento, né? Mas quando eu cheguei em Goiás, para minha surpresa, o partido estava bastante, vamos dizer assim, diminuído, em crise, bastante esfacelado. O que me surpreendeu, porque na verdade o partido aqui em Goiás, precisamente naquele momento, de 44 até, não, de 54 até 1954 até 56, tinha conseguido uma das maiores vitórias no que se refere ao movimento camponês em Goiás, e inclusive no Brasil, que foi a vitória dos posteiros de Trombas e Formoso, que foi nesse período todo em que eu militei, foi o único movimento rural camponês que se tornou vitorioso, né? E foi de uma grande importância, vamos dizer assim, do ponto de vista do Partido Comunista, né? E também do ponto de vista de quem participou desse movimento, os lavradores e os comunistas de Goiás. Na verdade, o partido só sobrevivia com uma certa força mesmo em Trombas e Formoso. Quais os motivos que eu posteriormente tentei analisar? Em primeiro lugar, já mesmo em primeiro lugar foi a crise do partido de 1956. Mas já antes disso, alguns elementos que levou o partido a enfraquecimento aqui em Goiás. Primeiro, o principal líder do partido aqui, Abrão Isaac Neto, estava muito doente, né? Praticamente ele continuava no comitê estadual, né, do partido, da direção do partido, mas apenas para algumas consultas, porque ele estava muito debilitado, problema de coração. Um outro elemento muito importante no partido, o Alberto Xavier de Almeida, tinha mudado para... Depois teve um problema grave de família, do acidente de um filho lá em Morrinhos. Ele tinha, atualmente decepcionado, sei lá, quer dizer, ele tinha mudado para Brasília. Declia Crispim, que já também tinha voltado de São Paulo, em vez de vir para Goiás, foi ir para Brasília. O Geraldo Tiburcio tinha ido para Brasília trabalhar como pedreiro. E assim, um grande número dos que nós denominamos quadros do partido aqui em Goiás tinha, por uma razão ou outra, deixado de militar aqui em Goiás, né? Tinha havido também um acontecimento que abalou um pouco o partido aqui, que foi a morte de um jornalista lá em Catalão, né? E depois, com a crise instituída pelo relatório de Khrushchev, e dentro do Comitê Central, a discussão dentro do Comitê Central aqui no Brasil, quer dizer, o partido estava praticamente paralisado. Aqui eu encontrei apenas alguns... Em Goiás, aqui, por exemplo, o partido era relativamente forte em Goiânia, em Anápolis,
Em Anápolis ele ainda mantinha aqueles mesmos elementos ali, com exceção do Washington Barbosa. E em Pires do Rio, né? Catalão, Itumbiara, Nazário, Goiás. Tinha pouca coisa, mas tinha uma militância pequena, que já estava tudo paralisado, em razão da direção aqui de ter se desmantelado praticamente. Eu me reuni com algumas pessoas, que estava com ainda com um mínimo de disposição de tentar reativar o partido, que foi o Haroldo de Brito, Sebastião de Barros Abreu, Wilson Meirelles e o Mac. Mac era um Manuel Alves da Costa, era um ex-lavrador. E foi a partir daí que nós começamos a tentar reorganizar o partido com maior dificuldade, porque aí nós não tinha a menor mais condições financeiras. A única pessoa, decidimos nessa reunião que eu ficaria, por assim dizer, por conta do partido, né, para continuar fazendo viagens no interior, tentando reorganizar o partido. Os demais já estavam até trabalhando. O Haroldo de Brito, na verdade, já trabalhava na Assembleia Legislativa. O Sebastião de Barros Abreu estava em atividade já de advocacia. O Wilson Meirelles tinha organizado uma empresa de propaganda. O Mac tinha se transformado num bombeiro, quer dizer, um encanador. E então fiquei eu com a responsabilidade de ficar ainda militando naquelas circunstâncias de dificuldade, falta de dinheiro, etc., por conta do partido. E aí, mas já nesse período, quer dizer, e aí nós já estávamos tentando fazer, levantando o partido, mas entre nós já começou a existir uma discussão a respeito dos acontecimentos, né? Já nós não estávamos mais fazendo uma militância inteiramente submetida às diretrizes do Comitê Central, mas também fazendo uma discussão a respeito dos problemas, das questões que estavam em discussão no país. Foi dentro desse clima que nós realizamos um pleno. Pleno é uma reunião dos membros do Comitê Estadual. Na verdade, só existia nominalmente os elementos do Comitê Estadual, já não estavam mais aqui em Goiás, e alguns que estavam afastados, né, estavam tratando da vida, outros tinham ido para o interior, mas nós conseguimos ainda, até com que alguns elementos de Brasília participassem dessa reunião, como Alberto Xavier, o Declê Crispim. E nessa reunião, que deve ter sido realizado em 67, já alguns elementos, como Alberto Xavier, que já não mais estava aqui em Goiás, mas ainda era considerado um elemento importante na vida do partido de Goiás, se desfiliou do partido e se proclamou fora do movimento comunista. E alguns outros elementos simplesmente, embora não tenha se afastado do partido, alguns decidiram ficar afastados da direção do partido. Essas dificuldades eram resultantes da crise política, né, e moral do partido no mundo inteiro e no Brasil. Ocorre que, nesse período, na verdade, que vai de 67 até 60, foi um período, na verdade, do partido só de discussões, de
de dissidências, quer dizer, foi um período, para dizer a verdade, foi o único período rico no partido em que se acabou com aquele autoritarismo do Comitê Central, que tudo que falava valia para tudo, né? Mas essa crise foi se prolongando, né? Ela foi se prolongando. E chegou até 60, né? 60 foi o cume da crise dentro do Partido Comunista em relação a esses problemas das denúncias dos crimes de Estado. Na verdade, as denúncias do crime de Stalin eram, na verdade, uma denúncia do sistema, quer dizer, do próprio tipo de organização do partido, que resultava, no final das contas, no autoritarismo, porque a centralização era um dos princípios fundamentais do Partido Comunista, né? Então, os problemas não estavam apenas na personalidade de Stalin, mas se fundamentava também nos fundamentos do movimento comunista daquela época.